E aí, rapaziada? Tô trazendo uma obrita nova pra vocês hoje e já adianto, tá braba demais. Espero que curtam, porque a ideia agora é começar a postar com mais frequência, hein? Então já mete o dedo no like aí pra dar aquela força e me manter na ativa. Sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Tudo começa numa sala de parto VIP, onde uma mulher tá prestes a dar à luz enquanto folheia uma revista como se estivesse esperando na manicure. Mas a paciência dela acaba rápido e ela grita para as enfermeiras tirarem logo essa criança dela. Tudo isso sem nem parar de ler. De repente, o choro de um bebê ecoa pelo lugar e um funcionário sai correndo para parabenizar o avô. A galera toda começa a felicitar o Sr. Liu, que agradece todo mundo educadamente. Aí ele pergunta para uma empregada onde está Xuin, e ela responde que o jovem mestre tinha alguns assuntos para resolver na Terra. O avô fica pistola com o filho ausente, chamando-o de completo inútil. É aí que um grito estranho vem de dentro da sala de parto, fazendo todo mundo gelar. O Sr. Liu levanta, assustado, querendo saber o que está rolando lá dentro. Enquanto isso, dentro da sala, a mãe está chocada com uma luz forte brilhando bem na sua frente. Quando o avô entra com seus homens, todo mundo trava na hora. A luz vinha do recém-nascido, coberto de raios amarelos e parecendo estar curtindo. O bebê pensa que ninguém jamais imaginaria que um plebeu renasceria nessa família, e ainda por cima com um sentido divino despertado. Uma tela do sistema aparece avisando que ele ativou o sentido divino do tipo raio no nível C. O avô fica paralisado. O neto dele acabou de nascer com um poder que nem ele, com décadas nas costas, conseguiu alcançar. Derrubando a bengala, ele grita que o garoto tem um sentido divino inato incomparável. Ele pega o neto todo feliz e anuncia que a família Liu finalmente produziu um gênio que só nasce uma vez a cada geração. Mas por dentro, o bebê só pensa em usar essa chance para roubar tudo da família e garantir que o pai dele nunca reencarne de novo. As empregadas comentam que o jovem mestre já está sorrindo e nem chorou, sinal de destino nobre. O ancião promete usar todos os recursos da família para criar o menino. Nosso bebê, também protagonista, pensa que os últimos 6 meses, desde que foi morto por aquele desgraçado, parecem um sonho. Um mês após renascer, a mãe dele bebe um tônico especial dado por uma criada. Assim que ela toma, uma luz dourada poderosa começa a brilhar por todo o corpo dela assim que ela toma. Ele ganhou uma habilidade de crescimento acelerado e já atingiu o nível D, mesmo sendo só um embrião. Ele reflete como plebeus nunca podem competir com os clãs poderosos, e como ele já atingiu um nível pelo qual muitos arriscam a vida para alcançar. Mas ainda se pergunta que habilidade é essa, já que não existem registros de crescimento acelerado. 2 meses depois, ele enfrentou uma crise de absorção por causa do embrião original da mãe, mas recebeu uma recompensa. Usando seu crescimento acelerado, ele devorou o embrião original e adquiriu o sentido divino de raio inato dele. Ele fica radiante por ter um dos elementos mais raros. O plano dele? Usar os melhores recursos da família para alimentar seu poder e ficar ainda mais forte. 3 meses depois, seu sentido divino de raio já tinha chegado no estágio intermediário. Na cena seguinte, vemos salto alto e roupa íntima espalhados no quarto da mãe. No meio da cama, 2 pares de pés entrelaçados. A mãe tá lá com um cara loiro, tudo isso com o filho ainda na barriga. O amante pergunta se ela não tá com medo, e ela responde que aquele casamento aí é só política. O bebê ouve o cara desconfiando se é o pai dele, enquanto a mãe só pede mais. O protagonista reclama porque aquela bagunça toda tá atrapalhando sua taxa de absorção, então ele libera um monte de energia de uma vez, fazendo ela reclamar que queimou por dentro. Com 6 meses, seu poder chega ao pico do nível D e ele passa a entender a constituição da mãe. Um rosto bonito e sereno aparece. É o pai olhando para a barriga e reclamando: quando é que esse pirralho vai nascer? Dentro da barriga, o MC abre os olhos e encara o pai com um ódio mortal. Ele o chama mentalmente de vira-lata imundo. Temos então um flashback. O jovem em sua vida passada é alertado sobre feras terríveis. Um companheiro ferido manda ele fugir. O amigo é derrotado e pede ajuda desesperado, enquanto o protagonista só assiste. No fim, o amigo é devorado por um monstro horrível. Com um sorriso maligno, o traidor, o mesmo que agora é o seu pai, ordena que alimentem a besta para formar o núcleo espiritual. Ele observa tudo com deboche enquanto seu amigo está prestes a morrer. De repente, o jovem percebe um enorme espinho vindo em sua direção. O seu ex-companheiro empala ele com um galho gigante. O protagonista olha o buraco no peito chocado com a traição. O desgraçado cai na gargalhada, zombando da ingenuidade dele. Enquanto o protagonista é arremessado, ele acusa o homem de o ter enganado só para alimentar a besta. Prestes a morrer, tudo que o jovem consegue pensar é no destino das suas irmãs pequenas. Ele lembra da despedida, dizendo que voltaria logo. Ele pega sua arma, sai de casa e deixa as 3 meninas esperando o retorno que nunca veio. Agora, de volta ao útero, o MC fica tomado de raiva e jura se vingar daquele que o separou das irmãs. Com seu poder, ele prepara um soco e acerta o pai por dentro da barriga. O cara voa longe.
e a mãe reclama do chute que levou. O sujeito cai no chão gemendo de dor, sem entender nada. A mãe murmura que o moleque já tá aprontando antes mesmo de nascer. O avô manda a enfermeira verificar o que está acontecendo. Ela explica que o talento do jovem mestre é tão extraordinário que o desenvolvimento dele está acelerado, então anuncia chocada que o bebê está prestes a nascer. O MC comenta que antes de renascer, seu limite era pico de nível D e agora está perto de romper de novo. A mãe grita de dor e manda chamarem a melhor equipe de parto imediatamente. Com 1 mês de vida, a família Lu organiza um banquete gigantesco. Várias famílias importantes chegam trazendo presentes. Durante o evento, o avô assiste uma apresentação de violino com uma empregada ao lado. Enquanto isso, o bebê de 1 mês descansa tranquilo, nos braços de outra criada. Um convidado parabeniza o mestre Liu pelo neto, mas o velho parece viajando nos próprios pensamentos. Outro convidado vai felicitar o pai da criança, e o bebê encara com ódio o homem que o matou na vida passada. Ele jura vingança na mesma hora. Ele lembra das irmãs comemorando um bolo de aniversário gigante. Lembra de quando estava ao telefone com o irmão Chen, que reclamava do atraso dele para a missão. O jovem agradece o emprego, enquanto o traidor pensa que só o contratou porque ele precisava de dinheiro. As irmãs esperavam para dividir um pedacinho de bolo, depois se despedem dele e ele sai com sua arma para a missão. As meninas ficam olhando a lua pela janela, esperando o irmão voltar, mas ele nunca voltou. Enquanto isso, em outro lugar, um homem se aproxima de um portal brilhante na floresta. É o mesmo cara que elogiou o jovem G no banquete. O tal mestre G parece ser o líder de uma operação perigosa. Ele pergunta sobre o andamento da missão. O homem diz que eles já estão lá dentro faz tempo, e as feras devem estar bem alimentadas. Mestre G elogia o velho Chen, dizendo que ele é eficiente. Depois vira para a mulher ao seu lado e diz que vieram por causa dela. Ela debocha, dizendo que ele é só mais um da família G tentando subir de status. Aí o grupo de traidores vai deixando o lugar pelo portal. Enquanto isso, um dos companheiros do protagonista avisa sobre uma fera poderosa ali perto. Mestre G se surpreende que alguém ainda esteja vivo. Ele precisa de mais comida para fabricar o remédio. O velho Chen diz que não entende como sobrou alguém, já que os soldados eram só nível D. Um barulho enorme chama a atenção. Eles veem uma das feras com um ferimento fresco na perna. O monstro encara o protagonista, que está sozinho na desolação total. Mesmo ferido e exausto, o jovem fica firme, pronto para a luta final. Um dos traidores chega devagar. Mestre G exige saber de onde aquela coisa saiu e como ousou ferir sua fera. Quando ele reconhece o sobrevivente, pergunta: "E Chen?" O jovem chama por irmão Chen, sem entender nada. O amigo ferido pergunta se ele trouxe reforços enquanto os inimigos começam a recuar. No presente, o bebê jura vingança imediatamente. Ele estende os bracinhos e faz barulhos de bebê pro traidor, que observa sem entender nada. O homem fica confuso. O pai do bebê diz que o garoto quer colo e que ser escolhido por ele é uma grande honra. O homem pega o bebê todo emocionado, mas assim que ele o segura, o MC libera energia amarela, usa seu poder de raio e dá um choque gigantesco nele. O traidor grita de dor, enquanto a corrente elétrica percorre o corpo. Ele acaba largando o bebê, que despenca no chão do salão. As mulheres do banquete ficam chocadas. Os músicos param na hora. O avô observa tudo com uma expressão séria. Os pais do bebê ficam horrorizados. No chão, o pequeno protagonista percebe que deu ruim. Então começa a chorar alto para disfarçar. O traidor começa a suar frio, apavorado. O avô furioso grita com ele por ter derrubado o tesouro da família Lu. O covarde se joga no chão dizendo que não foi culpa dele, que o bebê se moveu sozinho. O pai do garoto não acredita e dá um chute tão forte que joga um homem longe, chamando-o de cachorro. O sujeito cai duro no chão e começa a implorar por perdão, jurando que jamais machucaria o menino e oferecendo seus tesouros para curá-lo. O pai do garoto parece até se divertir com a situação, então ele ordena que arrastem um homem para fora e deem uma surra nele. O traidor agradece pela punição, claramente com medo de morrer. A criada pega o bebê no colo de volta, e ali, nos braços da mulher, o pequeno protagonista dá um sorriso maligno, satisfeito com o resultado. O inimigo, com a testa machucada, observa tudo confuso, sem entender o que aconteceu. O pequeno continua berrando e chorando bem alto para manter o disfarce perfeito na frente de todo mundo. O velho traidor fica ainda mais em choque vendo que ele voltou a chorar daquele jeito. O avô manda a empregada levar o jovem mestre para dentro e ver se ele se machucou na queda. Depois ele esculacha o próprio filho, dizendo que com o status da família, eles não precisam de um inútil daquele nível por perto. Com um resmungo cheio de desprezo, o chefe da família se vira e sai da festa bufando de raiva com toda aquela confusão. O pai do
do garoto fica furioso com as palavras do velho e aperta a taça na mão com tanta força que estilhaça o copo de vidro só na pressão. O anfitrião então se vira e manda um chute violentíssimo bem na cara do traidor. Logo em seguida, ele acerta outro chute e ordena que arrastem o cara para fora e o joguem pros cães da mansão. Os guardas agarram o sujeito enquanto ele implora por misericórdia, mas ninguém tá nem aí pro sofrimento dele. O anfitrião manda os convidados continuarem a festa e o bebê já tá pensando em como fazer para absorver ainda mais poder. O médico examina o pequeno e diz que ele tem uma constituição física incrível e que tá perfeitamente bem. O avô cai na gargalhada, comemorando que o neto não sofreu nada e ainda tá com a saúde excelente. Mas na cabeça do menino, o mais importante agora é encontrar as 3 irmãs que ele deixou para trás. Ele precisa crescer rápido o bastante para se mexer sozinho e pegar a essência daquela mulher. O bebê começa a chorar pedindo leite e doutor. Com isso, o ancião manda chamarem a nora para amamentar o menino e tomar mais remédio espiritual. A mãe reclama que acabou de dar de mamar e já está completamente exausta. O chefe da família diz que ela tem que se esforçar pelo futuro do clã e pelo bem do filho. A mulher tira o casaco e se prepara para amamentar o bebê de novo, contra a própria vontade. O pequeno abre a boca e já começa a chorar, esperando ser alimentado pela mãe. Ela o pega no colo e encara o menino com os olhos vermelhos de cansaço. Começa a amamentar e resmunga que o pestinha está sugando forte demais. Vendo que a nora está ficando fraca, o avô manda trazerem a sopa tônica. Logo depois, vemos o bebê tomando banho com a mãe numa fonte termal. A mulher reclama que ele anda mamando por tempo demais e pergunta se por acaso deve alguma coisa para ele de outra vida. 3 meses depois, o bebê já está engatinhando pela casa e o poder dele chegou a nível C inicial. Na vida passada, ele levou 1 ano inteiro para subir de D inicial para intermediário. Naquela época, participou de várias missões perigosas em portais e levou incontáveis ferimentos. Agora, ele subiu de C inicial para intermediário em só 3 meses, tomando leite. Durante um jantar em família, o pequeno protagonista começa a engatinhar em direção à mesa principal. Furioso, o avô reclama que algum idiota não vigiou o jovem mestre e deixou ele ficar perambulando por aí. A empregada pede desculpas, dizendo que o menino engatinha tão rápido que ela não consegue acompanhar. O pai do bebê brinca, dizendo que o filho deve estar querendo leite de novo. E a mãe parece acabada. Ela reclama que o garoto está grudado no peito há 3 meses e que precisa de um descanso. Mas o pequeno pensa que não pode perder tempo. Precisa continuar ficando cada vez mais forte. Para surpresa geral, o bebê se levanta sozinho pela primeira vez. O avô e o mordomo ficam completamente chocados com a cena absurda bem na frente deles. O menino começa a andar na direção da mãe, que fica olhando assustada. Ele se joga em cima dela e a mulher grita para ele deixar ela comer em paz pelo menos uma vez. A empregada fica espantada e aponta que o jovem mestre está em pé e andando pela sala sozinho. O mordomo comenta que o garoto tem uma constituição celestial e um desenvolvimento extraordinário. O avô fica todo orgulhoso de ver o neto já conseguindo ficar de pé e observa a cena satisfeito. Depois, diz que, de acordo com as regras da família, é hora de escolher um servo pessoal para o menino. Em um lugar escuro, o ancião pergunta o resultado e um guarda responde que só sobraram 2. Nos braços da mãe, o protagonista é levado para uma arena improvisada para o teste. Ele observa tudo com atenção, até que, de repente, ele reconhece uma das candidatas e fica chocado. Numa cela, uma garotinha de cabelo branco está em posição defensiva, assustada. Do outro lado, uma menina loira avança gritando, indo para cima da oponente na arena. Chocado, o bebê se pergunta o que ela está fazendo ali e o corpo dele começa a brilhar intensamente. Ele então usa o seu poder de raio e eletrocuta uma das meninas. Com a força do choque, a loira voa longe e cai no chão, apagada na hora. A garota de cabelo branco não perde tempo, se joga em cima do pão. Sem pensar 2 vezes, ela agarra o pão e começa a devorar com fome no meio da cela. O cabelo da mãe fica todo arrepiado. E o protagonista entra em pânico por dentro, torcendo para ninguém notar nada estranho. O avô cai na risada e diz que o neto tem muito mais espírito de luta do que o próprio pai. O menino pensa que ser criança é uma maravilha, porque os adultos sempre inventam desculpa para tudo que ele faz. O ancião decide que a garotinha será a serva e manda levarem ela para tomar banho e aprender etiqueta. A menina continua comendo como se o mundo lá fora não existisse. No berço, o bebê parece muito feliz e chama a nova serva com um sorriso no rosto. Enquanto isso, o mordomo explica que ela é uma serva da morte e deve proteger o jovem mestre. A pequena de cabelo branco só balança a cabeça, aceitando o novo destino. Ele também diz que ela deve seguir o mestre e treinar artes marciais enquanto ele dorme. Com isso, a nova empregadinha vai para o quarto do bebê começar o trabalho.
Assim que chega, o garoto a chama e aponta para si mesmo, com um sorrisão animado. Mas a menina puxa uma faca e a expressão dela se transforma em puro ódio e desejo de vingança. O bebê entra em pânico e tenta falar, mas não consegue por causa das cordas vocais de Neném. Ela diz que vai acabar com ele ali mesmo para vingar a morte do irmão mais velho. A garota levanta a arma e se prepara para atacar o pequeno no berço. A serva avança com a faca em alta velocidade, pronta para atingir o alvo indefeso, mas o menino desvia com uma agilidade absurda e salta para fora do berço. Ele cai no chão, deixando para trás uma silhueta de energia, deixando a garota completamente surpresa. Logo depois, o bebê reaparece ao lado dela, deixando a menina em choque total, sem palavras. De repente, a garota começa a liberar uma aura verde enquanto se prepara para lutar. O protagonista fica espantado ao perceber que ela tem um sentido divino do tipo vento. Ela então ataca com seu poder de vento, mas o bebê usa seus raios para se defender. As duas energias se chocam, iluminando o quarto inteiro com cores vibrantes e intensas. Ele pensa que usar os dois poderes ao mesmo tempo é demais pro corpinho de bebê dele, então tem uma ideia genial para resolver a treta. O MC aponta e ativa seu sentido divino de trovão, num nível bem baixo. Uma pequena lança de relâmpago acerta a garota. O choque paralisa a menina por um instante e ela cai no chão sem conseguir se mexer direito. O pequeno fica aliviado com o resultado, mas está claramente exausto pelo esforço. Estirada no chão, a serva ainda sente a eletricidade percorrendo o corpo inteiro. Ele se aproxima com cuidado e toca na lâmina afiada da faca, cortando o próprio dedo de propósito. Uma gota de sangue surge na ponta. Então ele usa o próprio sangue para escrever uma mensagem no chão para ela. Ele pensa que ainda bem que é inteligente e conseguiu bolar esse plano para se comunicar. Ao ler a mensagem, a garota entende tudo e o bebê abre os bracinhos pedindo um abraço, mas a menina ataca de novo e o garoto lembra que ela ainda não sabe ler. Ele desvia do golpe e fica preocupado, porque se alguém vir ela tentando matar o jovem mestre, ela tá perdida. Enquanto isso, o traidor caminha pela mansão segurando uma caixa de madeira nas mãos. Em um flashback, o pai do menino diz que ele só está vivo porque ainda é útil. Caído no chão, o homem agradece ao jovem mestre pela misericórdia e promete trabalhar mais duro. O mestre comenta que o avô está furioso e que ele precisa encontrar um jeito de agradar o bebê. O homem pensa que vendeu tudo o que tinha para comprar um item raro num leilão. De repente, ele ouve a voz do pequeno mestre e fica intrigado com o que está acontecendo no quarto. Ele abre a porta e entra chamando pelo herdeiro da família Lu. Ao entrar, se depara com a cena dos dois correndo um atrás do outro pelo quarto. Vendo a oportunidade perfeita, o bebê encara o homem com um olhar sombrio, já armando um plano. O traidor fica completamente confuso, sem entender absolutamente nada. Então o menino pega a mão da serva e vira a faca. Ele usa seu poder de raio para dar um pequeno choque na testa da garota de cabelo branco. Ela desmaia, caindo no chão, e o bebê pega a faca no ar, fechando o plano com chave de ouro. Sem hesitar, o pequeno enfia a faca no próprio ombro, fazendo a lâmina ficar coberta de sangue. O traidor fica em choque total com a cena e grita apavorado sem acreditar no que tá vendo. Em seguida, o garoto joga a faca ensanguentada na direção do homem, que instintivamente agarra a arma no ar e fica paralisado de medo, sem saber o que fazer. No susto, ele acaba derrubando a caixa que estava carregando. O pequeno protagonista então puxa o ar fundo, se preparando para sua grande atuação. Logo depois, começa a berrar desesperado em cima da menina desmaiada no tapete. O homem segura a faca cheia de sangue, completamente desesperado com a situação. Ao ouvir o escândalo, o avô e os outros correm para ver o que aconteceu. O ancião e o filho encaram a cena com expressões fechadas. O pequeno continua chorando e se encosta na serva para parecer que estava protegendo ela. Furioso, o avô aponta para o traidor e o acusa de tentar atacar o neto. O homem larga a faca no chão e tenta se defender, dizendo que não foi culpa dele. Mas o pai não acredita e já mete um socão por ele ter ousado ferir seu filho. Desesperado, o homem explica que foi a garota que atacou o bebê e que ele apenas se defendeu. O pequeno continua com o show de chororô enquanto o traidor grita em pânico com o nariz sangrando. Ele jura para o ancião que está dizendo a verdade, mas ninguém parece disposto a ouvir a versão dele. O pai do garoto manda outro soco e, cheiro de raiva, pergunta onde está o presente. Apavorado, o homem começa a procurar o presente que tinha derrubado no chão no meio do caos. O avô elogia a garotinha por ter protegido o neto e manda levá-la para descansar. O ancião coloca a
mão no ombro do jovem mestre, que fica todo tenso. O velho encara o filho com os olhos vermelhos, cheios de ódio, e diz que o ensinou a criar cães, mas ele quase fez a família Lu perder sua única esperança. Depois disso, o grupo deixa o quarto, deixando o traidor ajoelhado no chão. Em puro terror, o homem começa a suar frio e tremer com medo do que pode acontecer com ele agora. De repente, o pai do bebê se vira e lança um olhar cheio de ódio e desprezo para ele. Acerta mais um chute violento e fala que deu uma chance, mas o sujeito ainda ousou tentar feri-lo. O homem tenta se explicar, mas o mestre ordena que o arrastem para fora e o joguem pros cães. Vendo seu plano dar certo, o pequeno protagonista finalmente solta um suspiro de alívio. Com o ombro ferido, ele olha para a menina inconsciente no chão, preocupado. Nesse momento, o mordomo se aproxima e diz que precisa levá-la para ser tratada imediatamente. Mas o bebê entra em pânico ao lembrar que escreveu uma mensagem no chão bem embaixo dela. Então ele se joga por cima da menina e balança a cabeça, tentando impedir que o homem atire de lá. O empregado pega o pequeno mestre no colo e o afasta da serva desacordada. O mordomo coloca o bebê de volta no berço e o garoto fica visivelmente angustiado. Vendo que o homem está prestes a pegar a menina, ele pensa se não deveria derrubá-lo com um choque elétrico. De repente, uma ideia surge na cabeça dele e ele olha para a criada com um novo plano em mente. O funcionário pega a garotinha no colo e fica uma poça de sangue no chão do quarto. O protagonista fica chocado ao perceber que a serviçal também está realmente ferida de verdade. Vendo a mancha de sangue nas roupas da menina, o mordomo também fica bem surpreso. O pequeno fica confuso com a situação e não entende como ela acabou se machucando daquele jeito. O mordomo então leva a garota para fora e mandam limparem o quarto do jovem mestre. Sozinho no berço, o menino solta um suspiro de alívio, mas ainda se pergunta o que foi que aconteceu. Mesmo assim, ele deixa isso de lado, porque tem coisa mais importante para fazer naquele momento. Ele pula para fora do berço pronto pro próximo plano. Em uma sala de massagem, estão preparando um óleo especial para a mãe dele. A mulher recebe uma massagem relaxante nas costas de uma das criadas da mansão. A mãe do menino parece super relaxada, aproveitando aquele raro momento de paz. Mas a tranquilidade acaba quando o pequeno chama por leite, de repente, assustando ela. Ele engatinha até a mulher e ela reclama que ele já tá ali de novo com aquele apetite sem fim. O menino começa a mamar e a mãe resmunga, perguntando até quando ele vai ficar sugando daquele jeito. Mas ele precisa acelerar o crescimento para conseguir falar logo e explicar tudo para sua serviçal. Uma semana depois, o tempo tá voando da mansão chique da família Lu, e num piscar de olhos, nosso protagonista agora parece uma criança de uns 3 anos e finalmente pegou o jeito de falar. A garotinha de cabelo branco, que é a sua serva, ainda olha torto para ele, cheia de desconfiança. No fundo, ela continua acreditando que foi ele o culpado por tudo que aconteceu com o irmão mais velho dela. Então o moleque se vira para ir e solta a bomba. Diz que é o irmão dela. A menina fica simplesmente em choque. Ela trava na hora e os olhos começam a ficar vermelhos. Em seguida, ele pergunta se o bolo que o irmão comprou pra ela estava gostoso. Essa pergunta joga a menina direto nas lembranças e ela começa a ficar super emocionada. Na memória, ela vê o irmão chamando ela e as outras irmãs pra comer bolo. As 3 garotas ficam malucas de alegria vendo um bolo de aniversário bem na frente delas. Ela lembra do irmão cortando uma fatia de bolo pras irmãs mais novas. Também se recorda dele ao telefone, recebendo ordens pra se juntar à equipe numa missão. Uma das meninas tenta pegar um pedaço de bolo escondido, mas a outra segura e diz para esperar o irmão voltar. Depois disso, as 3 ficam na janela, olhando para a lua e esperando ele voltar. Nesse momento, o rosto da antiga versão dele aparece refletido na lua cheia, como uma memória. No reflexo da lua, o rosto antigo dele se mistura com o rostinho atual de criança. Ele olha para a menina com um sorriso gentil, os olhos cheios de lágrimas. Quando percebe que é ele, ela não aguenta e começa a chorar. Cai no chão e desaba, chorando sem parar, soluçando sem controle. Ele tampa a boca dela e manda fazer silêncio para ninguém descobrir o segredo deles. Com a mãozinha pequena, ele tenta abafar os soluços da irmã para não serem pegos. Logo depois, ela abraça o garoto com toda a força, sentindo um misto de alívio e felicidade. Ainda chorando, a menina pergunta se quem tá na frente dela é mesmo o irmão querido. Mas o abraço é tão apertado que ele reclama que não consegue respirar nesse corpo mirrado de criança. Ela solta ele e o protagonista fica um pouco tonto, tentando recuperar o fôlego. Quando se recompõe, ele fica sério e encara a irmã, precisando de respostas. Ela observa o menino com atenção, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então ele segura ela e pergunta como foi parar ali e onde estão as outras irmãs. Com tanta pergunta de uma vez, a garota fica sobrecarregada e pede pro irmão ir com calma. Por fim, os dois se acalmam e se preparam para conversar sobre tudo o que aconteceu. A menina começa explicando que naquele dia ele saiu para uma missão e nunca mais voltou. Em um flashback, as 3 irmãs famintas ficam esperando, encarando o bolo que ele tinha comprado. Uma delas comenta que não entende por que o irmão tá demorando tanto para voltar. Até a mais nova pergunta se ele abandonou elas, já que ele nunca tinha ficado tanto tempo longe. Então, decide ir atrás dele e descobre sobre o desaparecimento na central
central das missões. Lá, ela vê a esposa de outro caçador gritando com o traidor por causa do sumiço do marido. O cara, sem paciência nenhuma, chama a mulher de louca e empurra ela com força. Outro caçador aparece e acusa o homem de ter entrado no portal com o jovem mestre Lu e o resto do grupo. Naquele momento, a pequena serviçal entende que aquele homem estava por trás de tudo. O traidor só observa a cena com cara de irritado, fumando seu cigarro com desdém. Ele libera seu poder de fogo, se preparando para atacar o acusador. Uma bola de fogo voa na direção do homem, que fica paralisado de medo. Ele toma o ataque direto e o corpo é completamente engolido pelas chamas intensas. O sujeito cai no chão derrotado, enquanto os outros só assistem, sem fazer nada. O traidor avisa que espalhar boatos sobre o jovem mestre Lu é um jeito bem burro de morrer, já que a missão era de alto risco. Nosso protagonista comenta que o traidor teve o que merecia por ter passado a perna neles e então pergunta sobre as outras irmãs. Ao ouvir a pergunta sobre as demais, a expressão da menina muda na hora e fica visivelmente preocupada. Ela começa a chorar de novo, deixando o irmão totalmente confuso. Assustado com a reação dela, ele pergunta ansioso o que aconteceu com as duas. Entre tristeza, a garota explica que só queria se vingar pelo irmão, mas uma maré de demônios apareceu do nada. Flashback. Um portal se abre no ar e todo mundo entra em desespero, correndo pela vida enquanto a invasão começa. A lembrança daquela maré de demônios deixa a menina completamente apavorada. Ela corre por ruas destruídas, gritando desesperada pelos nomes das outras duas irmãs. Enquanto isso, alguns caçadores passam comentando casualmente que aquela onda de monstros foi bem feia. Sozinha, ela fica em pé, olhando a cidade em chamas, completamente devastada. Com lágrimas escorrendo, ela corre sem rumo no meio do caos, na meio da destruição. A garotinha continua a busca sozinha, tropeçando entre os escombros da cidade destruída pela invasão. Com as mãos todas aladas, ela cai de joelhos e grita o nome das irmãs em desespero. É aí que ela lembra do irmão e desaba de vez, chorando e se perguntando onde ele poderia estar. De volta ao presente, nosso protagonista consola a irmã, dizendo pra ela não chorar, porque os dois ganharam uma segunda chance. Com os olhos brilhando em vermelho, ele jura que um tal de Chen vai ser o primeiro a pagar por tudo isso. Em uma prisão escura pegajosa, vemos um corredor cheio de manchas estranhas nas paredes. O traidor tá preso, berrando que é inocente e que só estava lá para entregar um presente. De repente, ele é jogado contra as grades da cela com uma expressão de puro pavor. Surpresa! Um demônio se materializa bem atrás do prisioneiro aterrorizado. O traidor cai de joelhos, implorando pela própria vida, enquanto a criatura se aproxima, com a língua para fora. Tudo que ouvimos é um grito horrível, e alguns instantes depois, o corredor da prisão ganha umas manchas vermelhas a mais. Com o traidor fora de cena, nosso protagonista declara que chegou a hora de virar a família Lu de cabeça para baixo. Ainda com lágrimas nos olhos, a irmã concorda, prometendo fazer tudo o que ele mandar. É aí que ela lembra que tem uma missão muito importante para cumprir com o nosso MC. Então ela simplesmente ergue o menino no ar e anuncia que é a hora do banho. Ele protesta, gritando que é o irmão dela, não um boneco. Mas a garota explica que agora é a atendente pessoal dele e esse é o trabalho diário dela. E assim, ela começa a carregar o moleque pro banheiro enquanto ele esperneia e grita que absolutamente não quer tomar banho. Corta pro banheiro. Nosso protagonista tá sentado numa bacia enquanto ela prepara as coisas pro banho. Ela se aproxima e diz que é hora de tirar a roupa dele, mas o MC insiste que consegue fazer isso sozinho. Só que ela não tá nem aí e com um sorrisinho simplesmente taca as roupas dele pro alto. Ela olha pra ele e comenta toda fofa sobre o corpo pequenininho dele. O protagonista fica totalmente envergonhado, morrendo por dentro de tanta vergonha. Cheio de constrangimento, ele manda ela não olhar, lembrando mais uma vez que isso tá completamente errado. A garota então declara que, como agora é maior, chegou a vez dela dar banho no Gin. Chocado, o MC pergunta o que ela pensa que tá fazendo quando ela começa a tirar as próprias roupas. O menino tapa os olhos, sem saber onde enfiar a cara. Ela entra na banheira enrolada numa toalha, deixando ele totalmente travado sem reação. Enquanto o lava, ela desabafa sobre como o povo lá fora tá sofrendo, enquanto os ricos só desperdiçam tudo. Nosso protagonista fica furioso e diz que justiça é algo que você tem que tomar com as próprias mãos. Com isso, a expressão dele muda para um olhar cheio de determinação. Ele está decidido a mudar essa realidade. Um momento depois, a garota se oferece para esfregar ele melhor, deixando o menino em pânico total. Os dois começam a discutir porque ele se recusa, mas ela insiste que foi orientada a cuidar dele assim. Depois do banho, o garoto está deitado no chão enquanto a irmã guarda as roupas dele. Ele pensa em como é humilhante seu irmão mais velho e ser tratado como uma criança pequena. A menina pergunta o que aconteceu, mas ele vira o rosto engurrado e não responde nada. Ela fica triste com a atitude dele e reclama que ele nunca foi tão maldoso com ela antes. Para evitar mais conversa, ele acaba se levantando, diz que não tá mais bravo e que tem algo importante para perguntar. A garota sorri de leve e fala para ele perguntar o que quiser, sem problema. Então ele pergunta se ela despertou habilidades de elemento vento e a irmã confirma. Nosso protagonista fica chocado porque o registro mais cedo de despertamento que ele conhece é aos 12 anos de idade.
Ele se pergunta como ela conseguiu fazer isso tão nova e sem nenhum treinamento. Ela só balança a cabeça e diz que também não sabe direito como aconteceu. Explica que um painel simplesmente apareceu, mostrando os status dela e guiando o despertar do poder dela. O MC fica surpreso ao ouvir a palavra painel saindo da boca dela. Na mesma hora, ele lembra do próprio sistema, aquele que mostra as habilidades de trovão dele. Ele dá uma olhada rápida na interface e se pergunta se a janela dela é o mesmo tipo de coisa. Então, ele pensa em como a irmã também ganhou um painel e despertou tão nova. Ela percebe que ele se distraiu e pergunta se tem algo de errado, mas ele desconversa. Diz que agora que ela despertou a habilidade, precisa treinar duro para ficar forte. Com um olhar decidido, a menina responde que vai treinar muito daqui para frente. Ele faz um cafuné na cabeça dela e comenta que entre as irmãs, ela sempre foi a mais responsável. De repente, os dois ouvem uma batida na porta do quarto e congelam. Uma criada anuncia que o jantar está pronto e que o mestre mandou a mãe preparar leite para o menino. Ela entrega uma mamadeira cheia para a irmã do MC, que fica surpresa encarando o frasco. Ela pega a mamadeira e nosso protagonista se aproxima com um novo plano já tomando forma na cabeça. Ele diz que eles precisam usar todos os recursos da família Lu para ficarem fortes o mais rápido possível. A menina pergunta como vão fazer isso, já que ela já está treinando o máximo que consegue para subir de nível. Com um sorrisinho malandro, ele manda ela abrir a boca para descobrir o segredo do poder. Mesmo um pouco hesitante, a garota abre a boca, curiosa com o que o irmão vai aprontar. Então ele enfia a mamadeira na boca dela e manda beber e vê o que acontece. Seguindo as instruções, ela começa a tomar o leite enquanto o protagonista observa cada reação com atenção. De repente, uma aura púrpura começa a rodar em volta dela e a garota fica chocada com aquela sensação. Confusa, ela pergunta para o irmão por que tanta energia está entrando no corpo dela com tanta facilidade. O nosso MC explica que a constituição única da mãe deles transforma cristais em algo parecido com a energia pura. Ele diz que é uma substância que até esquadrões de elite teriam dificuldade para conseguir em missões, mas a mãe deles pode produzir essa essência sem parar, sendo praticamente uma fonte infinita de poder. A irmã fica abismada, comentando que nunca ouviu falar nada assim na academia. O protagonista suspeita que as famílias nobres estão escondendo segredos e manipulando as massas para lutarem as guerras delas. Com o olhar cheio de determinação, ele conclui que eles precisam descobrir cada um desses segredos escondidos até o último. A irmã então oferece a mamadeira para ele, dizendo que ele também devia beber um pouco para ficar mais forte, mas ele recusa e manda ela terminar tudo sozinha e chegar primeiro no limite do poder dela. Depois disso, ele simplesmente vira as costas e sai andando, já focado no próximo objetivo. Ele fala em voz alta que vai comer também, enquanto a irmã continua tomando leite da garrafa. Chegando no quarto da mãe, as criadas já começam a comentar, se perguntando por que ele voltou ali de novo. Na cena seguinte, a gente vê o garoto mamando direto na mãe dele na piscina da mansão. A mulher reclama que já deu leite demais, que o pirralho só come, não para nunca. Uma das criadas grita para as outras prepararem mais refeições medicinais para madame. Nosso protagonista pensa que a vingança começa agora e que ele e a irmã vão virar a ordem dos céus de cabeça para baixo. Enquanto raios caem sobre a mansão, ele jura que vai virar a família Lu ao avesso. Em seguida, vemos o herói engatinhando pelo chão do quarto, com uma cara bem focada, procurando alguma coisa. Ao mesmo tempo, rola um flashback do traidor em pânico, gritando que o presente estava na mão dele, enquanto procurava desesperado. Então, nosso MC olha embaixo de um móvel e encontra a caixinha que o traidor derrubou. Com um sorriso satisfeito, ele agarra o presente, certo de que aquilo deve ser algo incrivelmente valioso para a família. Ele abre a caixa e uma luz azul intensa ilumina o rostinho minúsculo dele. Dentro, ele encontra um cristal azul grande e se pergunta se aquilo é um cristal de fera mágica. Na mesma hora, um painel do sistema aparece avisando que é um cristal raro de habilidade do elemento trovão. O protagonista fica confuso, porque não fazia ideia de que habilidades podiam ser absorvidas em vez de cultivadas. O sistema explica que depois de caçar feras evoluídas, existe a chance de conseguir esses itens raros. O pequeno fica surpreso de algo assim existir, mas logo começa a desconfiar e pergunta como é que aquela voz sabe o que ele está pensando. Nesse momento ele fica completamente chocado, com uma expressão de puro pânico ao perceber o que está acontecendo. A voz diz que está na consciência dele, e o menino revira os olhos dizendo que conhece bem esse clichê de novela e webtoon. Ele lembra que na vida passada era um estudante viciado em games e novos com o sistema. Nessas histórias, o protagonista ganha recompensas e vira o jogo, se vingando de todo mundo. Cheio de raiva, ele grita que aquele sistema é inútil,
Mas a voz retruca dizendo que, sem ela, ele nem teria sido reencarnado. O MC dá uma pausa, pensa um pouco e acaba tendo que admitir que a voz misteriosa tem um ponto ali. De braços cruzados, ele então questiona qual é a conexão daquele sistema com o da irmãzinha. A voz nega qualquer tipo de ligação e manda ele ficar mais forte logo. Ele concorda e volta a se concentrar, sabendo que precisa aproveitar toda a oportunidade que aparecer. Então ele se senta no chão e, com muita concentração, começa a absorver a energia do cristal. Logo, uma energia divina, poderosa, começa a circular pelo corpinho pequeno dele. Um momento depois, ele estende a mão e consegue invocar sua nova habilidade, Lança de Trovão. Ele fica completamente em choque por ter adquirido uma skill que normalmente levaria uns 10 anos para dominar. Sentindo o poder concentrado naquela lança, ele se pergunta o quão forte aquilo é de verdade. Sem pensar duas vezes, ele arremessa a arma com toda a força para testar o novo poder. O protagonista observa enquanto o ataque elétrico atravessa o ar com tudo. O barulho da explosão chama a atenção do avô, que sai correndo com o mordomo para ver o que aconteceu. Mas o que eles encontram é o pai do menino de cueca do Bob Esponja, reclamando com a mãe do protagonista por causa do barulho. O avô e a irmãzinha do MC ficam travados com a cena ridícula. O garoto olha para o buraco gigante que acabou de abrir na parede da mansão com a nova skill. Furioso, o avô exige saber quem fez aquilo. E o mordomo explica que ouviu um raio vindo do quarto, mas ao ver o neto, o humor do velho muda na hora. Ele ergue o menino no colo, vibrando pelo novo poder divino que ele despertou. Ele começa a elogiar a mãe do garoto, agradecendo por ela estar sendo tão produtiva para a família. Já o pai do MC parece irritado com a situação toda e volta a reclamar pelo barulho que o filho fez. Nisso, o avô dá uma bronca nele, dizendo que devia era se orgulhar do talento absurdo do próprio filho. O patriarca então decide que vai levar o neto para o festival anual de caça da família. Um pouco depois, ele pergunta ao mordomo se está tudo preparado para o evento. O velho dá risada, dizendo que os descendentes precisam aprender o verdadeiro valor deles desde pequenos. No colo da mãe, nosso protagonista está irritado, sem ter ideia do que eles estão tramando. E assim, o grupo atravessa um corredor enorme a caminho do local do festival de caça. Quando chegam, o avô usa a própria energia para abrir um portal circular gigante na frente de todos. O portal se abre, revelando um remoinho de energia roxa brilhante. Diante do portal dimensional, o chefe da família se prepara para liderar o grupo para dentro. O MC fica pasmo ao perceber que a família Lu consegue abrir portais dimensionais por conta própria. Ele fica com raiva só de pensar na quantidade de segredos que os poderosos escondem, enquanto os fracos estão lá fora se matando para sobreviver. O grupo então atravessa o portal e chega a uma floresta densa e silenciosa do outro lado. Enquanto o avô continua elogiando o neto, a mãe do MC reclama que ele não para de comer o dia inteiro. De repente, o pai do menino aponta para o céu e grita um aviso, dizendo que tem algo se aproximando. Todo mundo olha para cima e vê um rastro de fumaça vindo na direção deles em alta velocidade. A coisa misteriosa atravessa as árvores num ritmo absurdo. Logo, uma serpente gigante de várias cabeças aparece e massacra um grupo de caçadores. Um dos caçadores tenta atacar a criatura, mas a arma dele se despedaça. Outro usa um campo de força para se defender. Quando vê uma Piton Rank C e um Rei Piton Rank B num portal Rank C, o protagonista e a irmã ficam em choque, e a garota ainda reconhece um dos caçadores. Nesse instante, uma das cobras parte para cima de uma caçadora ruiva. Para surpresa de todo mundo, a garota de cabelo vermelho consegue segurar a boca da serpente com as próprias mãos, mas ela está se esforçando ao máximo para não ser mordida pelos dentes gigantes da criatura. Mesmo assim, a força da serpente é grande demais e ela acaba sendo arremessada para longe com um único golpe. O líder dos caçadores grita para todos lutarem enquanto recuam da área perigosa. O capitão tenta segurar o monstro com o escudo, mas outro caçador aparece pelas costas para atacar ele. A ruiva corre e grita desesperada para ele tomar cuidado, mas o soco do traidor atravessa o escudo e acerta o capitão em cheio. A força do golpe faz o caçador que estava enfrentando a serpente perder o escudo. Nesse momento, a serpente gigante é atingida por um relâmpago roxo vindo de outro caçador. Um dos caçadores grita, revoltado, chamando o traidor de louco por ter atacado o próprio capitão. O traidor só dá um sorriso maligno enquanto se prepara para atacar o outro homem. Com mais um golpe violento, ele arrebenta o caçador sem piedade, deixando o cara à beira da morte.
Um dos outros caçadores fica em choque ao reconhecer o agressor. Ele revela que o homem é Kyong, um criminoso que já tinha sido condenado antes. Kyong começa a rir igual maluco diante do desespero dos caçadores. Em seguida, ele dá um chute no cara, jogando o coitado para longe com uma força absurda. O caçador ferido voa direto na boca da serpente gigante, que já estava só esperando de boca aberta. Nosso pequeno protagonista observa tudo com uma expressão pesada. Ele lembra da vida passada, quando Kui Shan jogou um amigo dele para a morte. Um banho de sangue surge na mente dele, simbolizando o que está acontecendo ali. Naquela época, ele viu os amigos sendo mortos um por um. O monstro que eles estavam alimentando com os próprios companheiros surge diante deles, imponente e horrendo. Com um sorriso cruel, o pai do MC ordena que continuem alimentando a criatura para formar um tesouro. Em seguida, ele manda Kishong atacar a versão passada do nosso herói sem hesitar. O capanga corre na direção do jovem, pronto para desferir o golpe. Mas o rapaz ativa seu poder e se prepara para o inevitável confronto. Um dos ponhos se enche de energia e brilha com força enquanto ele se aproxima. Os dois ponhos se chocam, gerando um impacto violento, cheio de poder. O narrador diz que Kishong é como um demônio que adora esmagar pessoas. É revelado que ele foi protegido pela família Liu e agora é só mais um capanga deles. De volta ao presente, a irmã se pergunta como eles vão fazer para salvar a garota ruiva. Mas o protagonista parece já ter uma ideia, e o olhar dele brilha com um plano nascendo na mente. Então ele simplesmente se vira e volta a mamar, o que deixa a mãe furiosa. Ela pergunta o que diabos ele está fazendo. Nosso MC enche a boca de leite, faz uma cara estranha e cospe tudo, deixando a mulher completamente indignada. Com nojo, ela grita com o garoto por ter sujado ela inteira e joga o menino pro alto. Vendo a confusão, o avô fica com uma expressão de raiva por causa da bagunça toda. Logo em seguida, a irmã do protagonista entra em ação. Num salto, ela agarra um irmãozinho no ar, salvando ele da queda. A garota pousa no chão, segurando o pequeno com todo cuidado. Ela pergunta se o irmão tá bem e ele explica o plano genial: criar caos para salvar a caçadora. De repente, o pai do menino dá um tapa fortíssimo na cara da esposa, deixando a mulher completamente atordoada. Ela agarra ela com força e a repreende por ter sido tão descuidada com o filho deles. Furiosa, a mulher diz que nem os próprios pais ousaram levantar a mão para ela, e fica possessa de raiva. Então ela invoca uma arma de gelo e parte para cima do marido, buscando vingança. O homem usa seus poderes para se defender, dizendo que ela precisa aprender uma lição pela ousadia. As crianças assistem tudo de camarote, vendo a luta dos pais acontecendo bem na frente deles. A mãe e o pai trocam golpes com seus poderes, mas de repente, uma explosão de energia surge entre os dois. O avô do menino aparece, e os pais do MC travam encarando o velho. O avô diz que, como mãe, ela devia colocar o filho em primeiro lugar e não ser tão imprudente. Com um olhar cheio de raiva, ele lembra os dois de que carregam a responsabilidade de duas famílias. Depois disso, o casal se acalma e desfaz as armas, enquanto as crianças continuam observando ao longe. A irmã do MC pergunta o que eles vão fazer para salvar a caçadora, mas o protagonista diz para ela não se preocupar, porque eles estão chegando. De repente, a jovem criada escuta um barulho estranho. O mordomo informa ao avô que sentiu um movimento vindo da floresta próxima. A família também percebe que algo se aproxima e todos entram em estado de alerta. Logo, 3 goblins saem da mata com umas expressões bem estranhas na cara. Vistos de cima, dá para ver os goblins começando a se aproximar da família do MC. As criaturas começam a gritar desesperadas, como se estivessem se preparando para uma batalha. No instante seguinte, os 3 monstros são empalados por estacas de madeira que atravessam o corpo deles sem piedade. O pai do protagonista se pergunta como isso é possível, já que a área deveria ter sido limpa antes. O avô resmunga, dizendo: é isso que acontece quando você só sabe arrumar confusão em bar em vez de enfiar a cara nos livros. Logo depois, a mãe do garoto começa a brilhar com uma energia púrpura. A irmã explica que a essência da mãe atrai feras demoníacas, principalmente as de nível alto. Com isso, o som de vários passos de goblins começa a ficar mais alto, deixando todo mundo tenso. Então, uma horda de goblins de elite aparece na frente deles, liderados por um goblin rank B. Um dos monstros salta na direção da família com um machado levantado, pronto para descer o braço sem dó. Sem se abalar, o avô manda os subordinados cuidarem da situação imediatamente. E assim, a família inteira começa a trocar porrada com os monstros usando suas habilidades elementais monstruosas. Aproveitando o caos, o nosso MC fala para a irmã que é a hora perfeita para darem o fora dali.
A menina então sai correndo em direção a um penhasco com o irmãozinho nos braços. Sem pensar duas vezes, a irmã do protagonista simplesmente se joga do penhasco, despencando em alta velocidade como um moleque. No meio da queda, os olhos dela brilham forte e ela ativa a habilidade especial. Usando o poder do vento, ela começa a voar pelo céu carregando o irmão em segurança. O MC pergunta quando foi que ela aprendeu a voar e ela responde que foi uma recompensa do sistema. Surpreso, ele se embaralha todo e já quer saber que tipo de missão foi essa. A garota revela, toda sorridente, que a missão do sistema era dar banho no irmão. Em um flashback, vemos que quando ela completou a missão, o sistema deu para ela uma técnica rara de voo como recompensa. O MC fica indignado, se perguntando como um sistema consegue dar uma recompensa tão absurda por uma tarefa tão idiota. Enquanto isso, a irmãzinha ruiva do nosso MC está lutando bravamente contra uma das serpentes, cortando a criatura com sua espada afiada. Só que outra serpente enorme aparece e parte para cima dos outros caçadores, quebrando os escudos deles como se fossem papel. Com um único golpe, a criatura manda uma das caçadoras voando, destruindo completamente a guarda dela. No chão, a mulher grita desesperada para o capitão, dizendo que eles não têm como continuar lutando. O líder do grupo então confronta Kui Chang, perguntando por que ele está atacando o próprio time daquele jeito. Com um sorriso maligno, o vilão responde que só gosta de ouvir os gritos das vítimas. O capitão pergunta quem é o mestre dele e lembra que violar o acordo da guilda é crime. O vilão responde que leis são só para fraco, para plebeu, e que ele simplesmente não liga. Logo depois, ele avança em alta velocidade na direção do capitão, pronto para acertar um golpe. Mas, em vez de acertar o capitão, ele muda o alvo e acerta uma das caçadoras, pegando ela totalmente desprevenida com a velocidade absurda. Caída, a mulher implora para o capitão salvar ela daquele monstro sem coração. Sem piedade nenhuma, o traidor agarra a mulher e a arremessa direto na boca da serpente gigante como se fosse petisco. A serpente devora a caçadora sem um pingo de pena, na frente de todo mundo. Em desespero, o capitão grita que a missão falhou e manda todo mundo correr pela própria vida. A garota ruiva fica travada de medo e choque com a cena horrível que acabou de ver. Cego de raiva, o líder parte para cima do traidor com a espada na mão, berrando que vai acabar com ele ali mesmo. Ele desce um golpe poderoso, mas o vilão se esquiva com facilidade. Num piscar de olhos, o traidor contra-ataca e acerta o capitão diretamente. Ao ver o líder ferido, a jovem chama o cara de monstro e se prepara para lutar. Ela joga um objeto na direção dele, tentando ganhar tempo. Só que o traidor nem se mexe. A pedra que ela joga não faz absolutamente nada e só rasga um pedaço da camisa dele. O vilão diz que é uma pena eles terem trombado com ele ali, porque todo mundo vai morrer de qualquer jeito. Ele parte para cima da garota, com as garras prontas para retalhar. Apavorada, a jovem está cercada pelos cacos da espada quebrada. No último segundo, o capitão se joga na frente dela e toma o golpe fatal no lugar da garota. O líder cai no chão sem vida e o traidor simplesmente ignora o corpo e segue em frente como se nada fosse. Ele arremessa o corpo do capitão, que é devorado pela serpente gigante logo em seguida. Desesperada, a garota grita de horror ao ver aquela cena terrível. A serpente gigante devora o capitão enquanto raios roxos saem do corpo dela. O vilão olha para a garota e comenta que é uma pena, porque ele queria adicionar ela à coleção dele, transformar ela num espécime para exibir como troféu. Com a mão cheia de sangue, ele segura o rosto dela enquanto ela chora, completamente sem esperança. Nos últimos momentos, a ruivinha chama pelos irmãos, se perguntando onde eles estão. De repente, uma espada gigante de relâmpago aparece e uma voz diz que eles chegaram para salvar ela. O traidor se vira e consegue bloquear o ataque poderoso com o braço. O golpe libera uma explosão de energia amarela, mas o vilão só afasta o ataque com um movimento. A jovem olha para cima surpresa e chama o nome da irmã, Ui. Nesse instante, o MC e a irmã pousam no chão preparados para a batalha. A ruiva reconhece o antigo rosto do protagonista e chama ele de irmão. Nosso MC fala para a irmã que depois ela explica tudo porque agora o problema deles é outro. Enquanto isso, a ruiva só observa com uma cara de que porra tá acontecendo aqui. Encarando a serpente, o protagonista percebe que a fera evoluiu depois de devorar despertos, algo que nunca foi registrado antes. Ao mesmo tempo, o vilão parece estar se libertando de alguma coisa enquanto uma energia amarela intensa gira em volta dele. Com um último empurrão, ele libera todo o poder de uma vez e quebra o que quer que estivesse prendendo ele. O desgraçado encara o grupo e debocha, perguntando se aquele ali não é o jovem mestre e a servozinha dele. E assim, o trio de irmãos encara o oponente, pronto para a batalha que está prestes a explodir.
A Ruiva pergunta, totalmente confusa, como eles sabiam da existência dela e por que estavam com a outra garotinha. Mas o vilão ignora completamente a pergunta e já começa a pensar em como vai lidar com essa nova situação. O MC percebe que o inimigo não é um brutamonte burro, e sim um cara bem esperto. O homem revela o plano: transformar a serva em uma marionete sem mente e entregar o protagonista para o chefe dele. Aí vemos o estrago que ele já causou. Vários caçadores derrubados sem piedade, com várias armas feitas de energia vermelha flutuando sobre eles. Fica claro que o inimigo tem poder do tipo metal, permitindo que ele funda armas ao próprio corpo. O protagonista analisa o nível de poder deles e percebe que o abismo entre as forças é gigantesco. Mas então uma ideia acende na cabeça do MC e os olhos dele brilham. Ele se vira para as irmãs e manda elas ouvirem com atenção e seguirem o plano. Do outro lado, o adversário se prepara para lutar enquanto uma energia estranha emana do corpo dele. O vilão parte para um ataque extremamente rápido, com as garras mirando direto no protagonista. Vendo o perigo, as irmãs recuam e o MC se prepara para contra-atacar. Ele ativa o despertar divino do tipo trovão, liberando uma energia amarela absurda. Nosso protagonista usa o poder para desviar dos ataques do vilão numa velocidade insana. O inimigo fica chocado ao ver a técnica do garoto, reconhecendo aquilo como uma habilidade proibida. Ele se lembra de que, algum tempo atrás, derrotou alguém que usava exatamente a mesma técnica. Nas memórias dele, vemos o confronto contra o protagonista na vida passada. Ligando os pontos, ele finalmente percebe quem o menino é e começa a rir dessa coincidência absurda. Mas o corpo infantil do MC não aguenta tanta energia e começa a falhar. Sabendo que só tem uma chance, ele grita o nome das irmãs para ativar o plano verdadeiro. O vilão escuta um barulho e vira a cabeça na direção do som. Nesse momento, a irmã Ruiva aparece segurando um pedregulho enorme, pronta para esmagar o inimigo. Sem hesitar, ela atira a rocha gigante na direção do vilão. Só que ele desvia com facilidade e o rochedo se espatifa no chão. Em seguida, ele percebe um som estranho e um rastro de energia verde se movendo rapidamente pelo chão. O homem entra em alerta máximo, vendo a energia vindo na direção dele, pronto para qualquer coisa. De repente, uma tempestade gigantesca de vento e poeira se forma bem na frente dele. Quem tá por trás disso é a outra irmã, usando a habilidade de vento. Mesmo dentro do tornado, o adversário continua completamente calmo, dizendo que aquilo são só truques baratos. Aproveitando a distração, o protagonista foca toda a energia e cria uma lança de trovão em potência máxima. Usando uma técnica divina de artes marciais, ele arremessa a arma com cada gota de força que ainda resta no corpo pequeno. O vilão se vira surpreso e xinga o MC por ser tão ardiloso. Enquanto ele se prepara para aguentar o golpe, a lança de relâmpago acerta o inimigo bem na cabeça, causando um dano absurdo. O ataque é tão forte que atravessa o corpo do vilão e continua subindo em direção ao céu. A energia da lança provoca uma explosão gigantesca, deixando um rastro de destruição na floresta. Exausto, o protagonista desaba e as duas irmãs começam imediatamente a brigar com ele, preocupadas com a loucura que ele acabou de fazer. Mesmo caído, elas cuidam dele, super preocupadas com o estado em que ele ficou depois de se esforçar tanto. Mesmo ferido, o vilão apenas sorri e diz que não importa, porque agora ele vai proteger o jovem mestre das duas garotinhas. Com um sorriso sinistro, ele revela uma lâmina afiada, pronto para voltar com tudo. Sem perder tempo, ele corre em alta velocidade na direção das duas meninas para acabar com elas. A serva grita um aviso e salta na frente da Ruiva, se colocando como escudo. Com um golpe brutal, ele acerta a garota de cabelo branco com uma força absurda. O impacto joga ela para longe, fazendo a menina bater com tudo em uma árvore. O vilão então encara a outra garota e diz para ela não se preocupar, porque a vez dela tá chegando. Ele transforma as mãos em lâminas e se prepara para o próximo ataque sem piedade. Com as lâminas, ele prende a jovem no chão e diz que ela vai ser uma isca perfeita para os planos dele, mas um raio amarelo atravessa o ar e desvia o golpe, salvando a garota no último segundo. O inimigo então mira no protagonista, pronto para atravessar o garoto com uma adaga. Ele segura a arma com força e a crava, decidido a acabar com o menino ali mesmo. A lâmina atravessa as costas do MC, ferindo ele gravemente. O vilão o arremessa longe, enquanto a irmã Ruiva assiste tudo em desespero total. A garota consegue se soltar, pega o irmão ferido nos braços e sai correndo com ele. O vilão cerra o punho, perguntando por que o protagonista tá com tanta pressa para encontrar a morte. Mas o MC, ainda nos braços da irmã, responde que na verdade é o inimigo que tá prestes a ser apagado. Com o olho sangrando, o adversário fica furioso com a ousadia do pirralho. De repente, uma figura aparece no céu, gritando e chamando o vilão de
vira-lata ingrato por ousar atacar o mestre. É o avô do protagonista, encarando o inimigo com um olhar cheio de fúria. O vilão então percebe que aquele ataque chamativo de antes, na verdade, era um sinal para chamar a atenção da família. O MC só sorri, confirmando o plano inteligente que ele tinha armado. Voltando um pouco no tempo, vemos a família chegando perto do local da luta e o mordomo dizendo que o jovem mestre sumiu. O pai reclama que o garoto já tá andando por aí e o mordomo ainda avisa que a serva também desapareceu. Furioso, o chefe da família manda os homens procurarem os dois imediatamente. Logo depois, eles veem o rastro de luz do ataque do MC e já sabem exatamente para onde ir. O avô então ativa o poder de raio e dispara pelo céu em alta velocidade, seguindo o sinal.